Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e para quem me conhece e acompanha o canal, nós faremos hoje aqui o primeiro vídeo do ano, né, de 2024, e escolhemos para isso um tema que eu já havia falado em um vídeo anterior, que gostaria de falar, um assunto de grande importância, de grande relevância, que precisa ser muito bem compreendido para que não haja deturpações, né? E também acho importante que fiquem atentos aos conceitos para que não entendam mal o que vamos falar aqui. É justamente sobre a relatividade do bem e do mal, tá? Então segurem aí que vocês verão isso logo depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, esse é um tema meio complexo porque não há um consenso entre as religiões sobre a questão do bem e do mal. Existem religiões muito maniqueístas que separam muito o bem do mal e consideram que o mal é relacionado a uma entidade, né, demoníaca, ou uma entidade que causa danos para a pessoa, e que o bem por uma entidade angelical. A gente pode entender até que essas entidades existem, mas elas não são, digamos, atreladas a um conceito de mal como algo que existisse, né? Como existisse a entidade mal em si e um ser que correspondesse ou representasse o bem. Isso é uma coisa que pode fazer as pessoas acreditarem que realmente há uma distinção tão assim, bem dividida, tão bem clara, tão absoluta sobre o que é bem e sobre o que é mal. Então, assim, a gente já começa dizendo que existe essa relatividade, e essa relatividade está dividida em 4 tipos, na verdade. Existe uma relatividade individual, que é aquela relacionada à própria pessoa, né? A cada pessoa considera algumas coisas como sendo más e outras como sendo boas. E aí, a exemplo que podemos dar assim, tem pessoas que gostam de viver no campo, pessoas que gostam de viver na cidade, só para dar um exemplo mais leve assim, né, porque não se trata de um mal tão radical assim, mas eu posso dizer assim que tem pessoas que têm traumas de algumas coisas que podem fazer mal, até o contato com alguém, com alguma pessoa, ou com algum conceito, alguma ideia, dentro da ideia dos complexos, né, de Jung, que ele fala de que uma palavra vai puxando determinados conceitos e faz as pessoas associarem alguma coisa ruim, deixa a pessoa em depressão. Então, assim, isso é uma coisa muito individual, né, do inconsciente pessoal, e que não tem nada a ver com o inconsciente coletivo, que já seria uma coisa mais envolvendo um grupo maior de pessoas, ou até a maioria dos seres humanos na Terra, né? Bom, isso aí a gente já tem a deixa, né? Mas antes disso eu queria lembrar que eu, como arquiteto, tenho um exemplo bem interessante. Existem muitas pessoas que gostam de casas, né? Quando pedem para a gente fazer um projeto de uma casa, gostam de casas com telha cerâmica na frente. E tem pessoas que até dizem assim, eu não consigo me sentir chegando em casa se eu não tiver uma casa com telha cerâmica na frente. Então, para essas pessoas, entrar numa casa que não tenha uma telha cerâmica, ela é um mal para elas. Principalmente pessoas, por exemplo, que trabalham em banco, pessoas que trabalham em negócios, elas vão para uma casa com platibanda, sem aquele telhado assim, elas entendem que estão indo para o trabalho, que não estão voltando para a sua casa. Então, veja a que nível chega essa questão do individual na avaliação do bem e do mal. Então, eu conheço uma pessoa, inclusive, para quem eu fiz um projeto, que inicialmente pediu uma casa que seria de telha cerâmica, mas depois, na segunda casa que eu fiz para ele, já pediu que não fosse de telha cerâmica, fosse de platibanda, mostrando que isso é uma coisa também que é relativa em relação ao tempo, que é isso que nós vamos ver também no outro item, que é o item do temporário, né? Mas antes disso, vamos falar do tipo de relatividade coletiva, né? Para uma comunidade. Então, assim, eu posso lembrar a vocês que o povo árabe, por exemplo, considera que uma pessoa que arrota logo depois de um almoço que foi oferecido aos convidados, elas estão dando um sinal de que gostaram daquela comida, né? Então, pense que, né, para essa comunidade o arroto não seria nem tão mal assim, enquanto que para a maioria das comunidades o arroto seria uma deselegância, uma falta de educação, portanto, um mal. E, por exemplo, uma coisa bem típica também daqui da nossa cidade, né, que eu moro na Bahia, eu sou baiano, né, moro aqui em Salvador, é que
Os jogadores do Bahia, por exemplo, né, do time Bahia, se eles forem dar entrevista e falarem que tiveram um triunfo, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Mas se disserem que tiveram uma vitória sobre o adversário, isso pode causar um problema sério e até os amigos podem assim, criar problemas com eles e tal. Então, veja que a palavra vitória aqui para todo mundo é uma coisa positiva, para o time do Bahia não é, porque o seu maior adversário aqui é o Vitória. Que, diga-se de passagem, esse ano vamos ter Bahia e Vitória, porque o Vitória foi para a primeira divisão. Mas isso é outro papo. Bom, existe também a relatividade temporária, né? Que é aquela que assim ocorre em um determinado tempo, de acordo com o tempo. Em algum momento uma coisa é boa, em outro momento é coisa ruim. Eu estou dando sempre exemplos leves, mas saibam que todos eles podem ser mais graves a depender de ser alguma situação traumática, uma situação complicada. Mas, por exemplo, dentro de uma comunidade, sempre se falou assim que o segredo era a alma do negócio. Então, guardar segredo para as outras pessoas de determinadas coisas. E hoje em dia a gente sabe que para um negócio dar certo precisa ser bem divulgado, bem conhecido. Óbvio que até hoje ainda esse paradigma funciona em alguns casos, né? Se você descobre uma fonte de possibilidade de crescimento, de progresso material, de alguma atividade, você sai falando para as pessoas podem passar na frente de você e abrir um negócio, tal como um amigo meu contou isso, né, nesse período agora entre Natal e Ano Novo, que aconteceu isso com ele. Então, mas assim, de um modo geral, essas afirmações generalizadas que a coletividade considera um paradigma, elas mudam com o tempo, como esse mesmo, o segredo da alma do negócio. Tem um outro também que eu cito muito, que é aquele que diz assim, não se pode misturar negócio com prazer. Até algum tempo atrás isso era uma coisa complicada, né? Você ter dentro de uma empresa alguém brincando, alguma coisa assim, mas se descobriu que é necessário que a pessoa realmente trabalhe no lúdico, né? Esteja num estado mais assim, infantil e criativo para poder produzir dentro do seu trabalho. Então, brincar dentro do trabalho que antes era um mal, hoje em dia é considerado algo produtivo, algo positivo. E aí, claro, depende muito das situações, né, das descobertas, das conclusões. Isso entra numa questão de considerar bem ou mal dentro de uma coletividade. Agora, existem coisas como, por exemplo, matar a outra pessoa, tirar a vida da outra pessoa. Isso aí é um mal coletivo que está envolvendo assim, praticamente 100% da humanidade. Praticamente 100% só não considera matar um mal aquele que realmente ou psicopata, ou uma pessoa que tem um instinto assassino e não considera, não percebe ou não entende a ética, né, de que matar uma pessoa é negativo, é um mal, é uma coisa ruim para ele e para os outros, para a sociedade como um todo, né? E por último a gente tem uma relatividade gradual, que é aquela que a gente chama que funciona assim de acordo com a intensidade. Então, por exemplo, a devoção, que é uma coisa positiva, é um bem, ela pode se tornar um mal se ela se transformar em fundamentalismo, se ela se transformar em exagero. Diga-se de passagem, nós temos uma guerra acontecendo, ou mais de uma guerra acontecendo por conta desse tipo de situação. Por conta de diferenças de opiniões até religiosas, e a gente não consegue entender como é que pode uma religião dar origem à guerra. Mas é justamente porque existe uma unilateralidade, um excesso, um exagero, e esse exagero acaba atrapalhando, né? Um outro exemplo que eu achei, que eu estou buscando sempre exemplos leves, né? Que eu gosto de dar exemplos leves para poder vocês mesmos imaginarem os que não são tão leves, mas esses leves ajudam a gente também a não ficar criando um clima ruim. Mas, por exemplo, todo mundo sabe daquela história de quem canta os males espanta, né? Mas se uma pessoa começar a ficar cantando direto, vai chegar um momento que isso vai atrapalhar o outro e vai incomodar e tal. Então, música, por exemplo, você coloca uma música num ambiente, aí vai acontecer aí talvez duas relatividades em comum, porque por isso que eu digo, né, essas relatividades não são estanques, elas podem acontecer simultaneamente. Então, por exemplo, você coloca uma música clássica, a pessoa não gosta de música clássica, isso aí é uma questão mais do individual, da relatividade individual. Isso vai ser um mal para a pessoa, talvez não incomode as pessoas. Se você bota música o tempo inteiro e sempre o mesmo tipo de música e enjoando as pessoas, cansando as pessoas daquele tipo de música, também vai ser um mal.
Uma curiosidade que, na minha experiência no meu mestrado, é que eu gosto de usar muito música com os meus alunos, porque a gente trabalha com produção, arte, criação, etc. E música nesse processo de criação é muito útil para estimular a criatividade, para a inspiração, para inspirar. Mas eu, quando fiz um trabalho com a escola de música, porque o meu mestrado foi um processo participativo na escola de música, tentando fazer um projeto novo para a escola, a gente tentou usar música pensando assim, poxa, não existe lugar melhor que usar música de fundo para essa comunidade, né? Então, dentro da relatividade do mal, dentro de comunidade, dentro daquela perspectiva da comunidade, aquilo não funciona para os alunos e professores e funcionários da escola de música. Eles diziam que se colocasse música, eles iam ficar tão atentos assim a que nota está sendo tocada, qual o timbre, qual a tonalidade, enfim, qual o compasso, que iria tirar eles da concentração. Enquanto para a maioria das pessoas a música pode ser útil para tranquilizar, para deixar a pessoa mais leve, né, digamos, criar um clima positivo. No caso da escola de música, isso acabava, né, não era que o clima ficasse ruim, mas é que eles iriam ficar tão conectados à música em si que não iriam tirar o proveito para o trabalho que estava sendo feito. Mas eu quero agora recorrer a duas obras, né, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Teríamos muitas outras obras falando sobre o bem e o mal, mas eu quero focar em duas que eu acho que elas são chaves para o objetivo que nós temos nesse Pensando Alto, né? Eu até esqueci de dizer que esse vídeo está no quadro do Pensando Alto, que é coisas assim que estão sujeitas à opinião, a uma série de coisas, a escolhas, né, de direcionamentos que muitas vezes não são 100% de uma filosofia, e aí a gente pega um pouquinho de uma, um pouquinho de outra. Então, por exemplo, eu quero pegar uma carta desse livro aqui, as Cartas dos Mahatmas, que é no volume 2, e um trechinho desse livro que eu recomendo, que eu li agora nesse período de Natal e Ano Novo, que é O Mito do Significado. Não está errado não é o significado do mito não, é o mito do significado mesmo. Este livro trata, na verdade, né, é um livro de Aniela Jaffe, aquela que foi paciente de Jung, depois se tornou terapeuta e até, de certa forma, secretariou Jung em muitos momentos, e foi a principal autora do livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que virou uma memória que Jung gostou tanto que acabou participando mais do que se pensava que ele iria participar. E neste livro, que trata, na verdade, do sentido da vida, né? Tentando abordar, de uma perspectiva psicológica, o sentido da vida. Por isso que é importante essa questão do bem e do mal, e tem um capítulo específico aqui só sobre o bem e o mal neste livro. Né? E aí, vocês já viram que, por conta desses dois exemplos que eu trouxe, a gente vai trazer a visão do bem e do mal numa perspectiva, vamos dizer, transcendental, religiosa, espiritualista, esotérica, seja ela como a gente chama, ocultista, da teosofia, porque a gente vai estar trazendo uma fala, citações aqui da Carta dos Mahatmas, e também de uma perspectiva psicológica, mas uma perspectiva psicológica puxando para o lado religioso, puxando para um lado transcendente, porque a Aniela Jaffe tem essa perspectiva assim, muito forte. Ela traz muito para o religioso, né? E aí eu quero começar pegando aqui uma citação que é uma das cartas mais importantes, mais citadas, que é a carta número 88, que é a carta que fala de Deus. Mas tem uma passagem que fala do mal, exatamente, e que diz assim: o mal não tem existência per si, ou por si próprio, né? E é apenas a ausência do bem. Existe apenas para aquele que é transformado em vítima sua. Ele surge em duas causas, e tanto quanto o bem não é uma causa independente da natureza. A natureza é destituída de bondade ou maldade. Ela segue apenas leis imutáveis quando dá vida e alegria ou manda sofrimento e morte, destruindo o que havia criado. A natureza tem um antídoto para cada veneno, e suas leis possuem uma recompensa para cada sofrimento. A borboleta devorada pelo pássaro se torna aquele pássaro, e o pequeno pássaro morto por um animal alcança uma forma mais elevada. Esta é a lei cega da necessidade e da eterna adequação das coisas e, portanto, não pode ser considerada um mal na natureza. O verdadeiro mal surge da inteligência humana
e sua origem está inteiramente no homem que raciocina e que se dissocia da natureza. Só a humanidade, portanto, é a verdadeira fonte do mal. O mal é o exagero do bem, produto do egoísmo e da ganância humanos. Aqui já dá muito pano para manga isso aqui, né? Porque primeiro, analisando friamente, né, no universo, no mundo, né, dentro de uma perspectiva divina, vamos dizer assim, não existe bem e mal, porque as coisas que acontecem estão sempre dentro de uma lei, né? Vendo friamente, até quando morre alguém, quando se destrói alguma coisa, se destrói dentro de uma programação, dentro de um plano divino que é muito maior. Claro que a gente analisando dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa ótica relativa e não absoluta, né, do Deus Supremo, a gente entenderia aquilo como ruim. E claro que fica bem evidente aqui que quando o Mahatma, né, que na verdade é Kuthumi que está falando, né, o mestre Kuthumi, ele afirma que não existe o mal senão na inteligência humana, é a mesma coisa de dizer que está dentro da psique, dentro da psicologia humana, né? É o psicológico, o mal é o psicológico, porque se uma pessoa, se alguém faz alguma coisa para mim e aquilo me magoa, é um mal para mim. Pode ser que não magoe a outras pessoas. Lembra da relatividade que eu falei nesse instante? Então aquilo está acontecendo dentro da gente. Aí você diz assim, mas a pessoa não provocou um mal, aí a pessoa não fez um mal intencional. Então ela, de certa forma, está agindo maleficamente. Tudo bem, isso também é uma realidade. Essa pessoa, dentro de um processo mais amplo, ela responde por aquilo, porque existe uma lei do karma, existe uma... Então, como eu disse, né, a lei é o que prevalece. Então, aquilo ali está sendo entendido como algo que precisa ser reparado de alguma forma. Causou um dano, causou um problema, sim. Aí tem que ter um reparo, um equilíbrio, uma coisa desse tipo. E aí vem uma questão que é assim, quando é dito que o mal não existe, não quer dizer que ele não exista para a pessoa, porque logo em seguida o próprio mestre diz que aquilo existe dentro do intelecto, dentro da inteligência humana. Então ele não existe per si ou por si. Quando está sendo dito isso, está sendo dito assim, porque é como se fosse um grau, né? É como se fosse um eixo em que você tem um bem de um lado, o mal do outro e um caminho do meio assim entre os dois, né? E se a gente entende desse jeito, aí poderia dizer realmente que o mal é a ausência do bem, dentro de uma ótica que o mal é uma coisa para mim, eu dentro dessa relatividade toda, para um grupo, ou em determinada época, em determinado local, em determinada cultura, ou em determinado grau. Então a gente tem essa situação de você ter o mal acontecendo e podendo não ser mal dentro daquela condição, que a gente já falou que é relativa, e aí pode ter um eixo. E dentro desse eixo é como se fosse uma luz iluminando a escuridão, né? O bem é como se fosse uma luz iluminando a escuridão. Eu enxergo mais ou menos como se fosse as cores, né? As cores, dentro dessa mesma forma de pensar, elas não existem, né? Elas não têm existência per si ou por si só, porque elas só existem na nossa psique. A gente olha as ondas, os comprimentos de onda, né, as intensidades, etc. E só lá no cérebro, quando é registrado pelo nervo óptico, o cérebro acusa a coloração, a gente vai interpretar aquelas energias como cor. Da mesma forma, a gente interpreta como mal ou interpreta como bem, e existe uma lei cósmica que está avaliando tudo isso aí, nesse processo, que faz com que as coisas se complementem, se compensem, se ajustem. E aí é que entra justamente o livro que eu gosto muito, né, que eu falei que eu li agora, é esse aqui, O Mito do Significado, na obra de Carl Gustav Jung, uma introdução concisa ao estudo da psicologia analítica. Então, eu vou ler aqui um trecho que vai ajudar a gente a entender dentro da ótica psicológica, já que a gente está falando que o mal existe na psique, dentro da gente, numa perspectiva do intelecto humano. Eu vou citar essa situação aqui. O objeto da individuação, que é o processo de autoconhecimento, ou de autoentendimento, de autorrealização, sendo cada vez mais você mesmo, sendo você mesmo, e descobrindo o seu self, descobrindo o seu si mesmo, né? Então, o objetivo da individuação não é o homem perfeito, mas o homem completo, com sua luz e com sua escuridão. O mal, assim como o bem, é dado ao homem juntamente com o dom da vida. Não pode nunca ser completamente vencido, embora o homem tenha a chance de contê-lo, tornando-se cônscio dele e analisando-o.
Quanto mais consciente for de suas predisposições para o mal, mais condições terá de resistir às forças destrutivas dentro de si. Em geral, a individuação tem início quando o homem se torna consciente da própria sombra, da escuridão e do mal inconscientes, que são, no entanto, parte integrante de sua totalidade. Na sombra vive tudo o que não quer ou não pode se adaptar aos costumes e convenções, assim como às leis religiosas e civis. É a negação mefistofélica, a contra-realidade com a sua desobediência, a vontade recalcitrante e a revolta contra o cânone cultural. A confrontação com a sombra, entretanto, torna-se singularmente difícil pelo fato de ela não ser sempre, nem de modo inequívoco, um mal. A sombra não é tão somente destrutiva e a consciência nem sempre está no lado das prescrições gerais. Então, assim, é importante que a gente entenda que muitas vezes a gente considera uma coisa ruim, coloca lá na sombra e aquilo fica destruindo a gente e acaba se tornando um mal. Então, ainda acaba a gente pensando realmente, forçando né, no sentido de considerar aquilo um mal mesmo. Quando ela é esquecida e se aprofunda mais ainda nessa sombra, ela é esquecida e é abolida da nossa vida, e isso também pode causar um mal, porque vai ter consequências, porque ela não deixa de existir porque está na sombra, porque está no nosso inconsciente. Ela vai trazer danos, né? É como Freud dizia, que um rato morto no porão traz mau cheiro para a casa toda. Então ele está esquecido de alguma forma, mas traz negatividades, coisas ruins, traumas. E dentro do complexo, tudo que associa àquela coisa vai trazer malefício para a pessoa, vai trazer problemas até de doenças, problemas psicológicos, transtornos. Isso tudo a gente tem que avaliar, porque a gente nem sempre o que a gente considera mal é mal mesmo, para a gente mesmo, né? Uma outra passagem importante deste livro é a que trata dos choques de dever. Jung considerava choques de dever aquelas coisas que iam de encontro ao que a maioria das pessoas consideravam como correto, como a melhor coisa. Então, dentro daquela relatividade coletiva que eu falei nesse instante, seria como se você contrariasse aquela relatividade coletiva, como se o seu conceito de bem e de mal fosse diferente de uma coletividade. E aí você pensa assim, aí onde entra a ética, isso é complicado, né? Porque se isso vira uma lei, e de encontro àquilo, você vai estar cometendo um crime. Mas existem muitas coisas que são, digamos, pensamento de uma sociedade ou de uma coletividade que apontam você para uma direção, né, e você segue outra sem que isso seja crime. Eu vou dar um exemplo. A maioria das pessoas dentro de uma... mais antigamente do que hoje, né, mas até hoje ainda existe aquela coisa de que você tem que... quando cresce, você tem que passar por uma escola, se formar, ter um diploma, depois casar, ter filhos. E muitas pessoas não seguem isso, né? Não precisam seguir isso. E o que é pior, algum tempo atrás ainda existia aquela questão de que homem casar com casar com mulher, mulher casar com homem, e não poder homem casar com homem, mulher casar com mulher. E isso também já é uma coisa que já no passado foi um mal e hoje já não é mais, porque as pessoas evoluíram o seu modo de pensar e começaram a entender algumas realidades que não entendiam anteriormente. Isso passou a ser uma compreensão maior. Não que isso não existisse antes, não que os mesmos sentimentos de orientação sexual para o mesmo sexo não existissem antes, existiam, mas havia uma repressão tão forte da sociedade que as pessoas guardavam isso, e isso era colocado assim num ponto de repressão tão forte que causava problemas nas pessoas por conta disso, de não poder revelar o seu sentimento pela outra pessoa, etc. Então isso também é uma coisa importante para a gente entender. Então esse conceito de choques de dever tem a ver com isso, né? Você chocar em relação a algo que parece ser uma unanimidade na sociedade, mas o que é unanimidade na sociedade nem sempre é o que é um bem ou um mal. Não entra o juízo de valor bem e mal em muitos casos. Um outro exemplo as pessoas não acreditarem em Deus sendo cientista.
as pessoas, na hora de atuarem na ciência ou de tirarem suas conclusões, elas não devem colocar sua crença em Deus, porque elas podem estar passando por cima de conclusões importantes e tal. Mas o fato de ela acreditar em Deus pode ajudar ela a ter outras conclusões que precisarão ser testadas, ou ter novas ideias, ou ter mais inspiração, ou ter um caminho de lógica, de interpretação daquilo que foi estudado cientificamente. Então, não é nada pernicioso acreditar em Deus sendo cientista ou vice-versa, ou ser religioso e trabalhar em ciência, né? Porque as coisas não são tão estanques e separadas assim. Elas são separadas em um determinado momento de atuação, mas elas depois se integram e se unem num processo de interpretação filosófica e até mesmo de investigação científica, porque existem experimentos que envolvem a transcendência, existem experimentos que envolvem o nosso eu superior. Mas o trecho que fala dos choques de dever, eu quis falar essa introdução dos choques de dever porque já começa falando sobre isso. Os choques de dever são marcos no caminho da individuação, pois nada amplia mais a consciência do que esta confrontação dos antagonismos internos. Ela pressupõe uma responsabilidade consciente que é mais diferenciada do que a observância obediente das exigências da lei. A conscientização e a ética do homem não são testadas no cumprimento lógico dos preceitos seculares e espirituais coletivamente aceitos, mas no modo como ele se comporta e decide ao se defrontar com conflitos de dever. Neste caso, ele é desafiado como um homem completo que se encontra só. No seu caso, a corte é transferida para o mundo interior, sendo o veredito pronunciado a portas fechadas. Então, aquele ser que está em processo de desenvolvimento, como um jovem adolescente que ouve as ordens dos pais, que ouve os comandos, as orientações, como leis intransponíveis, leis que não podem ser modificadas e que ele precisa seguir à risca, ele não vai estar evoluindo no sentido de ganhar autonomia. No momento em que aquela pessoa agir contrariando uma regra imposta pelos pais e der certo e funcionar, e ele conseguir perceber que ele teve a capacidade de perceber algo que os pais não perceberam, né? Ele aí vai começar a ganhar segurança e vai começar a adquirir a sua individuação, né? O seu processo de crescimento psicológico, espiritual também, etc. Claro que isso é complicado, porque ao mesmo tempo que eu digo isso, em determinados casos, em determinadas situações, desobedecer os pais pode ser perigoso, né? Desobedecer às leis pode ser crime. Então, é preciso ser claro, eu estou aqui tentando deixar bem claro que eu não estou induzindo que as pessoas desobedeçam leis, nem desobedeçam os pais de maneira radical. Eu estou querendo dizer que é um processo que a gente percebe de avanço, né, de avanço evolutivo no momento em que a pessoa ganha autonomia e começa até sem ter mesmo regras nenhuma dos pais, ele mesmo tomar decisões acertadas e ser assertivo nesse processo de crescimento, de tomada de decisões, porque ele mesmo já tem dentro de si aquela sabedoria, aquele discernimento, né? Por isso que é colocado ali que acaba sendo uma legislação a portas fechadas dentro do seu eu, dentro do seu interior. Um exemplo clássico disso aconteceu com o próprio Jung, né, e Freud, porque Jung ele era discípulo de Freud e em determinado momento ele contrariou as ideias de Freud. Pense aí que eram regras estabelecidas e de uma coletividade existente já, que era dos grupos de psicanalistas, e que tinha uma visão, e Jung estava nadando contra essa maré. Então exatamente ele estava trazendo coisas completamente diferentes, ou pelo menos algumas pouquinho diferentes, outras muito diferentes, mas ele tinha que ter ali uma autoridade, uma autonomia suficiente para poder ter segurança de que aquilo que ele estava descobrindo era uma coisa verdadeira, uma coisa coerente, e não entender que ele contrariar
o seu mestre era um mal. Então, na verdade, era um bem, porque ele estava descobrindo uma coisa nova. Ainda que a gente não possa dizer que Jung é o certo e que Freud é o errado. Simplesmente é uma escola diferente, uma maneira de pensar diferente, que não está errada. E que tem vários seguidores, tem várias pessoas que preferem um do que o outro, ou alguns que até utilizam os dois dentro de cada competência, dentro de cada área, dentro de cada utilidade. Então, isso é um exemplo muito forte. Outro exemplo muito forte é o de Martim Lutero, né? Martim Lutero, que foi de encontro ao catolicismo, negando algumas coisas que ele via que não estavam de acordo com a própria realidade do cristianismo. Tem outro exemplo que é o próprio Einstein, que ele negava a física newtoniana, trazendo uma física relativista que modificava e complementava e trouxe muitos benefícios, trouxe muitos avanços para a ciência graças a essa descoberta. Então, isso é esse choque de deveres, esse choque de realidades. Essa é a forma de você sair da caixinha, sair de um padrão que já está estabelecido dentro de um grupo social, sem que isso possa ser considerado um mal. Então é importante que a gente deixe bem claro que a gente está tentando mostrar aqui para vocês que alguma coisa que parece ser mal, porque você está contrariando, nadando contra a corrente, nem sempre é um mal, pelo contrário, às vezes é um bem, e um bem muito grande para o futuro, né? Bom, aqui tem uma outra citação, faltam duas somente, né? Na parte que fala sobre vontade e contra-vontade na imagem de Deus. A totalidade do ser humano se desenvolve na capacidade voluntária e consciente de suportar o conflito na solução dele através de uma decisão ou de uma aceitação. A causa de ser empurrado em duas direções, colocado entre o sim e o não, entre a vontade e a contra-vontade, entre o bem e o mal, encontra-se no arquétipo do self transcendental, onde os opostos estão performados potencialmente. O que constitui uma unidade invisível no self aparece separado na consciência e por isso é perceptível. O eu, então, experimenta a antinomia da totalidade transconsciente sob a forma de opostos complementares. Então, assim, o que eu entendo disso é que nós temos uma integração entre esse bem e mal dentro de nós, temos polos opostos complementares que muitas vezes mostram realidades diferentes, e o self é aquele ponto, né, de integração, de união entre esses polos, digamos assim, o caminho do meio, é o caminho da temperança, né, utilizando uma arcana do tarô, né, que é o caminho da temperança. A gente poderia até dizer que a carta do diabo seria a representação do mal, da materialidade, da tentação, etc. Bem dentro dessa visão do anjinho de um lado e o diabo do outro. E a carta da torre. Muitos fazem oposições diferentes a essas questões, mas eu acho que para essa lógica que a gente está trabalhando aqui, a carta da torre seria a representação do bem, por mais que essa carta seja considerada uma carta de ruína. E é por isso importante que a gente coloque uma carta que representa a casa de Deus, em contrapartida ao diabo, ou ao demônio, que seria a representação do mal, e mostrando que essa casa de Deus pode ser algo que não pareça tão bem assim, porque o bem, vindo como uma forma de justiça divina, nem sempre é uma coisa tão boa para o ser humano. Por isso é que sim, que dentro da natureza, algumas coisas que acontecem, como fenômenos naturais de terremotos, destruições, como aconteceu já aqui, né, no Japão, terremotos, etc., a gente entende como uma ira de Deus, alguma coisa desse tipo. Não, são acontecimentos kármicos, porque a própria Terra em si é um ser vivo. Então, quando ela responde, de certa forma, responde também por um processo kármico, um processo de julgamento, né? Então, dentro da visão cabalística, a gente entende que tem o Deus misericordioso e o Deus justo. Esse Deus justo é a representatividade da casa de Deus, que é a torre. E aí, no meio desses dois, no caminho desses dois, estaria a temperança, porque equilibra o bem e o mal nesse processo todo e entende que os dois fazem parte de um mesmo processo, são os dois lados de uma mesma moeda, né? E para encerrar, eu gostaria de ler essa parte que dizia assim: a psicologia do inconsciente expressa de outro modo o mesmo fato. Vivemos o self transcendente da consciência através de seus efeitos bons e maus. Os efeitos maus se manifestam como sombras,
na própria alma, mas também como justiça e sofrimento na vida e no mundo. Bem e mal são aspectos da imagem arquetípica de Deus e juntos pertencem à totalidade do homem e da vida. Então, compreender isso, saber fazer o discernimento do que é bom e o que é mal a cada situação, a cada momento, analisando cada situação específica, não analisando de uma maneira genérica, porque não existe mal absoluto nem bem absoluto, e analisando como a gente oscila entre um e outro, com a temperança, tendo a cabeça no lugar, tendo a consciência, tendo a inspiração, tendo a conexão com o alto, a gente vai conseguir exatamente chegar a esse ponto de equilíbrio, saber o discernimento, né? Porque muitas vezes a gente diz assim, é muito fácil, tudo que se refere a isso, isso e isso é bem, tudo que se refere a isso, isso e isso é mal, dentro de tal religião, dentro de tal filosofia, né? E se a gente for lá em algumas religiões, como por exemplo o Espiritismo, onde é que a gente pode saber onde é que é o bem e mal, na consciência, onde está essa consciência, está dentro de nós, mas muitas vezes a gente tem dois caminhos a seguir que não estão bem claros em relação a qual é o bom e qual é o mal. É preciso ter muito discernimento e ter muita concentração, muita compreensão da vida, da existência do universo, do que pode acontecer, do que está acontecendo dentro de você, para chegar à conclusão do que seria bem e do que seria mal. Então, não estou querendo confundir vocês, porque as pessoas que são indecisas realmente vão ter dificuldade para considerar uma coisa como bem ou mal em determinadas situações muito difíceis para chegar a uma conclusão, mas buscar a resposta dentro de si, no seu coração, Muita gente não diz assim, siga o seu coração. Seguir o seu coração é buscar a resposta dentro de si mesmo, E Freud ainda dizia, durma e acorde e espere acordar, porque o seu inconsciente pode lhe ajudar, a essa resposta, mas buscar dentro de si, dentro do seu eu, dentro dos seus valores, da sua compreensão do mundo, fomentando sempre a vida, sempre o bem, sempre o satisfazer não só a si mesmo, mas toda uma comunidade, uma coletividade, são elementos que já nos ajudam a concluir sobre o que poderia ser o bem e o que poderia ser o mal. Tá? Bom, gente, era isso que nós queríamos dizer para vocês hoje, e se gostaram, deem um like aí, por favor, se inscrevam no canal, apertem o sininho na parte todas, que vocês já sabem e tal, e indiquem para outras pessoas este canal, para a gente aumentar a nossa comunidade de pessoas que trocam sobre essa questão da cultura esotérica, espiritualista, de modo geral, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.